E o Google Meet começou. Vamos lá. Hoje são 3 autores, então a gente só vai falar, cada autor resolveu uma questão. Mas quem for lá no site do que concurso, colocar o nome do autor, tem mais questões para resolver. Mas eu só peguei uma para não ficar muito cansativo. Não trabalho hoje, né? Então já viu. Vamos lá. Não sei se vocês conhecem, mas a maioria desses autores, pelo menos no concurso passado, teve questões dele. Da Jussara Hoffmann, da essa Maria Tereza Esteban, eu acho que também teve. Obrigada. Só esse Jansen Felipe Silva que não. Mas quem conhece Jussara Hoffmann sabe, né, que ela fala muito sobre avaliação. E a prefeitura em si, ela preza muito por esse tipo de avaliação que ela fala. E aqui nesse livro vai falar sobre isso. Quando eu peguei o resumo, naquela outra apostila que nós temos, eu não sei se vocês, algum de vocês tem, que é uma apostila esqueci o nome da empresa, tem um resumo lá. Só que é um resumo bem mais detalhado. Só que se eu colocasse tão detalhado aqui, a aula ia ficar muito extensa. E aí agora a gente precisa correr, que só falta mais uma aula para acabar, né? Com 3 autores ia estender demais. Mas vamos lá. Esse livro ele vai falar sobre avaliação e aprendizagem para as diversas disciplinas escolares. Como que o professor tem que avaliar? E aí ele se divide em capítulos, né? Cada um foca em uma área específica. Aí, no primeiro capítulo, Jussara Hoffmann discute a avaliação formativa que guia a aprendizagem do aluno com estratégias para o diálogo entre professor e aluno. Porque ela, em si, ela vai falar sobre isso, que a avaliação, ela não deve ser seletiva, igual era no passado, o aluno tem a 10, o aluno tem a 0. A prefeitura, ela não é assim. Como que a gente avalia o aluno? É sempre num todo. E aí são 3 perspectivas para você colocar no papel. Mas o que vale não é aquelas 3 perspectivas que você colocou. Se o aluno aprendeu, se ele atingiu o aprendizado, desculpa, se ele atingiu parcialmente, ou se ele ainda não se apropriou. A prefeitura é assim. Só que o que vale não é aquilo que você colocou na planilha, e sim um relatório, que no relatório você vai colocar ali todas as dificuldades e avanços que esse aluno teve, que isso é a avaliação num todo. Então, ela nunca deve ser seletiva. E aqui ela vai falar mais específico nas estratégias de diálogo que o professor tem que ter com o aluno nesse livro. Né? O segundo capítulo da Maria Tereza Esteban, ela aborda a avaliação de língua portuguesa, promovendo habilidade de escrita, leitura e oralidade. O terceiro capítulo, ele vai falar sobre a avaliação de aprendizagem matemática, que favorece a compreensão de conceitos matemáticos com estratégias práticas. Lembrando que lá no QSN não está separado, a gente não vai ensinar em bloquinhos, né? Só hoje só português, só hoje só matemática, para quem está no ensino fundamental. É interdisciplinar. Mas, na hora de avaliar, se o aluno atingiu ou não essa aprendizagem, aí sim, não é que você vai separar, mas talvez ele tenha atingido na sua aula, você tenha ensinado nessa interdisciplinaridade os 3 conceitos, só que ainda no desenvolvimento lógico ele ainda não atingiu, e é ali onde você vai criar estratégias para que esse aluno atinja. Então, esse autor ele vai falar sobre isso. E aí o livro ele vai proporcionar análises teóricas e práticas sobre avaliação e aprendizagem em diversas áreas do currículo, né? E aí eu falo novamente, todos esses livros, eles têm base
em mestrados, ou seja, é o professor colocando a teoria, os professores que são os autores do livro, né, colocando a teoria embasado na prática. Ou seja, eles passaram por tudo isso para estar escrevendo. Não é algo que, Dami, eu tenho uma ideia de como seja. Não. Se você criar essas e for por esse caminho, você vai conseguir atingir. É sobre isso que eles vão falar. E aí, as palavrinhas-chave que exemplificam o que a gente acabou de ler. Vamos lá. Práticas avaliativas, aprendizagem significativa. Olha, essa palavra, aprendizagem significativa, ela é incrível, dá para usar ela até em redação. Currículo escolar, avaliação formativa, diálogo de professor e aluno, lembra que a Jussara vai falar sobre isso. Língua portuguesa, integração de habilidades, lembra que eu acabei de falar aqui? Como que eu faço para ter essa interdisciplinaridade? Eu estou integrando diversas habilidades num aprendizado só. Mas na hora de eu avaliar esse aluno, eu preciso separar para talvez criar novas estratégias para que ele possa ter o aprendizado que ainda não ocorreu. A compreensão de conceitos, desenvolvimento de habilidades e o processo de ensino e aprendizagem. E o QSM, que eu sou apaixonada. A gente já estudou quase essa parte de avaliação toda, tá? Essa partezinha ainda não tinha colocado aqui, mas desde o comecinho até agora, toda a parte de avaliação que fala no QSM, a gente já estudou. Olha lá, é preciso compreender que avaliar implica acompanhar o caminho trilhado, a trajetória dos sujeitos envolvidos no processo educativo, objetivando a inclusão de todos na construção de conhecimentos. Nesta compreensão, a avaliação processual e contínua é importante na concretização do currículo que visa ao desenvolvimento pleno dos educandos, considerando seus conhecimentos prévios e o contexto em que estão inseridos. Isso é tudo que o professor precisa pensar quando ele está planejando uma atividade, primeiramente, e quando ele vai avaliar os conhecimentos prévios e o contexto em que esse aluno está inserido, né? Portanto, a aprendizagem e o desenvolvimento do educando são o centro das ações da educação. A avaliação centrada em quem aprende é diagnóstica e inclusiva. Essa é a palavra que eu ia utilizar. A Jussara Hoffmann, ela fala muito sobre avaliação diagnóstica e pretende subsidiar o planejamento e o replanejamento das práticas educativas e sociais, as estratégias utilizadas no contexto escolar e as intervenções e tomadas de decisão. E isso aqui, ele é muito interessante na prática, porque eu estava até conversando com a minha diretora hoje, a minha turma, ela está tão agitada, e todas as vezes que eu vou procurar algo diferente, eu não estou conseguindo colocar, eu não estou conseguindo ensinar da melhor forma possível, porque a turma está muito agitada, tive duas crianças que se machucaram, e aí não dá para eu colocar novamente esse tipo de atividade, porque eu percebi que a minha turma ainda não consegue, eu não consigo incluir a todos, não é que algumas crianças não conseguem fazer, algumas realmente conseguem, mas eu não posso deixar as que não conseguem fazer de lado, entende? Então, eu preciso replanejar atividades para que todos consigam fazer, até que aqueles que ainda não conseguiram, consigam fazer esse tipo. Então, não dá para mim ficar colocar certas atividades nesse momento, porque eu também tenho que prezar pela segurança de todos, uma vez que eu tenho duas inclusões e nenhum auxílio, né? Não que a menina da inclusão não vai me ajudar, que ela é um amor. Gosto demais da Yandra. Ela é muito boazinha. Mas não é sempre que ela pode.
Vamos lá. Concurso de Itapevi, 2021. Olha lá. Sobre avaliação formativa, RAD, citado, esse APUD significa citado, por Silva, Hoffman e Estevam, afirmam que há três condições básicas ou princípios para que a avaliação seja formativa. Tendo como referência esses princípios, é correto afirmar que, entre outros aspectos, a avaliação formativa, letra A, é deliberada e positivista, e que é obrigatoriamente o instrumento escolhido e o padrão metodológico utilizado que tornam a avaliação formativa. Letra B, possui função corretiva, pois tanto o professor como o aluno devem poder corrigir sua ação e que é a intenção dominante do avaliador que torna a avaliação formativa. C. Adota como instrumento de avaliação unicamente o portfólio, abolindo as provas e que as avaliações quantitativas ou cumulativas são incompatíveis com a avaliação formativa. D. Deve ocorrer durante o processo, pois é exclusivamente o lugar da avaliação que determina se ela é formativa e que a avaliação formativa mensura as exatas dificuldades dos alunos. Ou E, é objetiva, neutra e pontual, e que a avaliação formativa exerce controle sobre o estudante para que apresente resultados concretos e comportamentos adequados ao ambiente escolar. Não achei fácil, viu, gente? Mas é bom sim, questões difíceis agora, para chegar lá a gente acertar. Já veio. 3 minutos. Eu vou na Eu letra vou D. na letra D, Eu também, a D. mas é só esse exclusivamente que está me deixando com ponto de interrogação. Pois é exclusivamente o lugar da avaliação que determina. Mas bora na D. Tá bem. Pode falar, Ifigênia. Então, Thaís, antes de começar a aula, eu estava lendo aqui, anotei umas coisas aqui, e Hum, eu fiquei assim um pouco meio confusa, né? Eu fiquei entre a letra, ó, por que que nem diz a professora Fernanda e você também pegar mais cheirosa? Eu ia dar até risada. Aí eu estava olhando aqui, ó, porque olha, em cima fala deliberada e positivista. Aí a outra possui função, aí a outra adota como instrumento. Aí a outra fala, deve ocorrer durante.
Aí eu olhei aqui, deve ocorrer durante, eu olhei aqui a E. E é objetiva, neutra e pontual. Aí eu fiquei aqui meio confusa. Eu não sei se eu vou na E e a B fala que possui função corretiva, pois tanto o professor como o aluno deve e pode corrigir sua ação e a intenção dominante do avaliador que torna a avaliação formativa. Então eu fiquei entre a E e a B, meu. Agora eu vou ter que chutar na B. Hum, interessante seu pensamento. Então, porque, entendeu? Eu peguei pelos pontos aqui que eu lembrei, como você falou lá, que a professora Fernanda, que eu tive um curso com ela também, e ela pega as mais cheirosas, e eu peguei e fiquei associando aí, entendeu? Sim, que é o correto, tem que associar. É, Vamos ver, então. vamos ver. Vamos ver, né, qual que vai estar certa aí, né? Vamos ver qual o pensamento aí. Vamos ver, ó. Eu fico na D. Na B ou na D? D de dado. Tá. Então, ninguém pôs a, ninguém pôs a C, ninguém pôs a E. Mas então, ou eu fico Não, na você já B, chutou. Você já chutou. é, Foi a mais cheirosa. Nossa, a foi. próxima já tinha chutado. Vamos lá, então. Ó, a avaliação seja formativa. Quais são os três princípios, três condições básicas para ser uma avaliação formativa? Agora, independente se ela é formativa ou não, qual é o tipo de avaliação que nós devemos fazer? Ó, a NAAL é deliberada e positivista, e que é obrigatório o instrumento escolhido e o padrão metodológico utilizado que tornam a avaliação formativa. Obrigatório, essa palavra obrigatório não entra no nosso vocabulário, gente. Nada é obrigatório. O professor, ele tem autonomia de poder fazer uma avaliação, um aluno, independente do que ele estiver avaliando ali, ele não é uma coisa que tem que ser obrigatória, por mais que tenham provas, por mais que a escola seja assim, assado, particular ou não, o professor tem a autonomia de avaliá-lo, porque a gente estudou para isso. Então, essa palavra obrigatória aí é uma palavra negativa. A B colocaram, né? A C ninguém colocou e nem a E, né? Vamos ver o erro da C. Adota como instrumento de avaliação unicamente o portfólio, abolindo as provas e que avaliações quantitativas ou cumulativas são incompatíveis com a avaliação formativa. Também está errado. Não tem uma coisa que seja única, entende? Nós utilizamos diversos instrumentos. E aí eu falo para você, porque eu também estou tendo o curso do CMEAD, gestão de classe. E como é que você vai gerir a sua classe? Quais instrumentos que você utiliza para avaliar? Foi o que a gente escreveu no CMEAD essa semana. Uma das atividades que a gente é obrigado a mandar, porque nós escolhemos fazer o curso, e se nós não fazemos, a gente tem um desconto em folha, né? Então, mas eu achei super interessante, tanto o conteúdo, quanto as questões que eles perguntaram, e que encaixa totalmente aqui. Eu tenho um portfólio, não de cada aluno, mas da minha sala, mas não é o único instrumento que eu utilizo. Eu tenho uma outra planilha para marcar se os alunos atingiram ou não, se atingiram parcialmente, se tem dificuldades, se não tem, eu tenho essa planilha. Como eu também tenho outras coisas que eu utilizo para avaliar, não é só uma coisa, entende? Então, essa palavra aí, unicamente, a gente já tirava, tá errado. Agora, vamos ver se a E tá errada. Vigênia, vamos lá. É objetiva, neutra e pontual.
e que a avaliação formativa exerce controle sobre o estudante. Nada tem que exercer controle sobre o estudante. Aí já tem uma outra palavra negativa. Ó, para que apresente resultados concretos e comportamentos adequados ao ambiente escolar. Não é o objetivo da avaliação, que a gente diz que ela exerça controle sobre o estudante. Não. A avaliação é tanto para a gente quanto para o aluno. Lembra lá da Jussara Hoffmann, que ela vai falar que a voz do aluno também é importante, que nós temos que ter esse diálogo, porque nem sempre a gente acerta. Então, às vezes, o aluno também tendo voz, a gente dando voz para ele, a gente também consegue ver os nossos erros. E ali, sim, nesse diálogo, eu consigo achar, eu consigo não achar, mas avaliar em si qual a melhor estratégia para que eu possa avaliá-lo melhor nessa mudança que eu tenho do meu pensamento, vendo que eu errei. Como eu já vi várias vezes, eu nunca tive vergonha de falar que dentro da minha profissão eu também já errei várias vezes, e dentro desses erros eu aprendi muito e fui criando novas estratégias para sempre estar acertando. Então, essa tá errada, viu? Viu, Efigênia? Essa tá errada. Agora vamos ver, e tá errada naquilo que eu falei, no exerce o controle, tá? Agora vamos ver se é a B ou se é D. A B, lá direto na resposta. Qual que é a certa? Meu Deus, eu adoro quando deixo. O quê? Agora, por quê? Nossa, que É, decepção. ó, outra palavrinha, pois é exclusivamente o lugar da avaliação que determina se ela é formativa. E que a avaliação formativa mensura as exatas dificuldades dos alunos. E não é isso. Nada é exclusivo. Lembra? Essa palavrinha aí que matou a questão. Mas eu coloquei essa, tá, gente? Eu também. Realmente é uma palavra negativa, então. Aqui, nessa questão, Uhum. porque, olha lá, possui função corretiva, pois tanto o professor como o aluno devem poder corrigir sua ação, e que é a intenção dominante do avaliador que torna a avaliação formativa. Então, assim, você viu que são os dois lados. Tanto o professor como o aluno devem poder corrigir sua ação. Gente, nem sempre o aluno vai estar errado. E sim a maneira como a gente vê esse aluno, a perspectivas que a gente está olhando, ainda mais se for criança, a criança muito pequena. Não que os outros vão estar errados, não é isso. É que com o tempo eles vão adquirindo certas habilidades, certas malícias, né? Mas, mesmo assim, nós devemos ter um olhar diferente, que não é fácil, que só quem está ali com 30 e poucos alunos sabe que não é fácil adquirir esse olhar com tantos, né? É difícil, para mim é muito. Ainda estou aprendendo bastante. Mas, enfim, eu quero que vocês entendam por que essa é a certa. Vocês entenderam? Deixa eu falar, gente, não tenha vergonha. Nunca tive Sim, usado, entendi. meu Deus. Deixa eu só desligar o som, porque tá chato. Acho que é notificações, né? Ai, ai, vou tirar o som agora, tirei. Pronto. Vamos lá. Silva, Roberto Rafael Dias da Silva. Aqui já é outro lá, Arti. Se eu não me engano, eu postei lá no grupo Arti.
Eu baixei. Quando é artigo, eu consigo baixar mais fácil. A não ser quando seja muito antigo. Tem um de 2004, 2002 que eu não consegui. Mas quando é mais novo, eu consigo. Tá? Só um minutinho. Então, vamos lá. Ó. O autor aborda o papel central do currículo na transmissão de conhecimento e identidades culturais. E o que é currículo? Quem sabe? Que a gente fala tanto de currículo, currículo, currículo. Gente, currículo nada mais é um conjunto de conhecimentos e aprendizagem que os alunos precisam e necessitam aprender para se desenvolver. É só a gente lembrar da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Entende? E aqui, ó, esse autor, ele escreve aqui, no nosso resumo, ele enfatiza que o currículo é fundamental para transmitir valores culturais e destaca a complexidade desse processo, considerando todas as dimensões ao lado do desenvolvimento, cognitivas, afetivas e sociais. E assim, falar para você que é fácil transmitir todos esses conhecimentos e principalmente a transmissão cultural, não é. E é algo que nós devemos se atentar. E aí a rede pediu para que nós falássemos, dessemos mais atenção no agosto sobre o Augusto indígena. E aí, falar dessa dimensão cultural para as crianças é extremamente importante desde a educação infantil, porque faz parte da nossa cultura, mas não só da nossa cultura brasileira, e sim da cultura do mundo inteiro, porque no mundo inteiro, a minha amiga tá dando aula sobre isso para o ensino fundamental, então ela pesquisou mais a fundo, mas existem índios de diversas cores, índios loiros no Canadá, nos Estados Unidos, não só índios morenos, da pele mais escura, né? E aí é extremamente importante a gente passar esses valores culturais para que as crianças vão aprendendo a valorizar isso desde cedo, sabe? Que isso não se torne um preconceito. E aí e falar sobre cultura de diversas, não só, eu citei o agosto indígena porque foi que a rede inteira falou de agosto indígena, tanto a creche, todos nós falamos, e foi muito importante, até eu aprendi, porque a gente não sabe tudo, então a gente, por exemplo, pediu para as crianças fazer tinta de urucum, eles pintaram com a tinta de urucum, eu nunca tinha visto, aí eu propus para eles algo que eu mesma não conhecia. E aí eu nem sabia que era o coloral. Eu achei tão interessante que são coisas que se a gente conhece desde cedo, sabe? A gente aprende a valorizar muito mais. E esse autor destaca isso. Ele propõe uma teoria pedagógica contemporânea que valorize a diversidade cultural para construir uma sociedade mais justa e democrática. Então, a rede, você vê como a rede, quando pede um autor, é que está bem, é que esse autor, ele faz o bem, tem o mesmo pensamento que a nossa rede tem. Então, eu sempre gosto de colocar o que a gente faz para que a gente entenda ele melhor, né? Ele pede currículos que reconheçam diferentes formas de conhecimento e critica a relação entre conhecimento e poder na educação, exigindo maior transparência e igualdade, parecido com Paulo Freire, né? O autor também realça o papel dos professores na transmissão cultural, olha lá, destacando a importância de uma formação sólida e de uma abordagem crítica e inclusiva, para promover uma educação mais democrática. Ele fala sobre a teoria pedagógica contemporânea e promove a diversidade e a reflexão crítica no currículo, né? Que nós devemos ter
essa questão de estar sempre pensando e refletindo. Por isso que eu falo e bato na tecla, a gente nunca deve parar de estudar para que a nossa formação seja cada vez melhor, a gente consiga transmitir cada vez melhor para os alunos, né, o conhecimento em si. Olha lá, palavras-chave. Ó, currículo, conhecimento, transmissão cultural, ó, teorização pedagógica, diversidade cultural, inclusão. Lembrando que inclusão não é só aquelas pessoas que possuem deficiência física, intelectual, mas incluir a todos os alunos. Democracia, lá, formação de professores. Vocês viram que no resumo não está, mas a formação de professores ela é essencial em todos os autores em si, porque não tem como eu falar de currículo se eu não tiver uma formação. E essa formação ela tem que ser sempre. Por isso que na rede a gente tem várias AHAs, que são as horas de atividades. E dentre uma das coisas que nós fazemos, quando a gente chega um pouquinho mais cedo, ou sai um pouquinho mais tarde da escola, para quem trabalha de manhã, é isso. É estar aprendendo e refletindo mais como melhorar a nossa prática escolar. A reflexão crítica, seleção do conhecimento, né? Que a gente para selecionar quais os conhecimentos são melhores para aquela idade, ou para naquele momento, igual eu falei que eu mesmo vou mudar a minha proposta, porque os meus alunos nesse momento não conseguiram realizar, então eu vou mudar, e a gente tem que estar sempre mudando. Então, identidade cultural e valores educacionais. E ali o QSN, no introdutório. Ó. Uma proposta curricular não é o currículo da escola, mas o compõe e o norteia, ou seja, ele vai te dar, ele vai te mostrar qual caminho que você vai seguir. Ó, em concordância com Silva, não é esse, tá, gente? Eu achei que era, mas eu pesquisei, não é esse, mas eu achei que encaixa bastante com o pensamento do autor. Compreende-se o currículo como construção social, percurso, lugar, espaço e território, cujas práticas pedagógicas e sociais ocorrem nas escolas, nas salas de aula, em seus diferentes espaços, tendo como referência o desenvolvimento integral do sujeito em uma perspectiva participativa, processual e dialética. Então, encaixa muito com o pensamento do autor. Mas você vê, ó, o QSN também fala do que é esse currículo, né? Tanto é que a gente já estudou que ele foi um currículo formado pelos professores de Guarulhos, todos participaram da formação desse currículo. E vamos lá para Rio Claro. Quem já fez a prova do Rio Claro, levanta a mão. São 2 provas, e eu falei para fazer. Quem não fez, fácil, dá tempo. Ó, a gente tem 11 dias. Uma semana e pouco. Olha a minha cara, Cris. Olha, cara de pau da Neuza que não fez ainda. Ô, bicha sem vergonha, viu? Oh, Sou não ia falar nada, viu, Deus? Então, vamos lá. Ó. Silva discute o currículo e a transmissão cultural que cabe à escola. Com base no autor, identifica a alternativa que completa corretamente a frase. O currículo e suas teorias têm como objetivo central que, como construção social, é mutável, estável e provisório. Letra A, o aluno. Letra B, o professor. Letra C, a sociedade. Letra D, o conhecimento escolar. Ou letra E, o método de ensino. Lá.
Vocês, eu vou dar as dicas que eu fiz, mas um dia antes da prova não é para estudar, não, viu, gente? Tem que descansar. Ai, Raquel, que saudade de vocês. Porque a mente cansada não produz nada. Eu falo pela minha mente tem que fazer, por exemplo, no domingo, eu tive que fazer, foi festa da minha sobrinha, e aí foi muito puxado para mim desde manhã, sabe? E quando eu cheguei à noite em casa para fazer o- a aula, eu já estava cansada. E aí eu percebi que eu não produzi tanto. Não, na verdade, não é que eu não produzi, eu não fui bem nas questões. Então, eu vou descansar bastante um dia antes, para o dia da prova fazer a prova mais tranquila. O cérebro agradece, é bem descansado. Mas a doida aqui leva livro, tá? Para o dia da prova ler. Já lembra. Eu levo um livro que seja de romance, alguma coisinha assim que eu tô lendo. E aí, antes de começar a prova, ao invés de ficar conversando com os outros, eu leio. E um chocolate bem grande, bem gostoso, para dar um prazer na hora de fazer a prova. Assim, ó. Ô, gente, essa é rápida, vocês estão demorando para escrever lá. Vamos escrever, Brasil, no chat. Bora. Ai, tá, eu vou na D. Conhecimento escolar. Já deu os 3 minutos, senão já viu, no dia da prova, se demorar muito para resolver as questões, vai se perder na hora de fazer a redação. Coloca aí a resposta para nós. Chuta, não sabe, chuta. Na dúvida, faz que nem eu, nem que erre. Pelo menos você vai ter uma noção do porquê que você errou. Aqui não tem problema errar. Uhum. Não sabe, chuta. Conhecimento escolar. Pode falar, Efigênia. Eu vou na E. Daí, tá bom, É, método de ensino. tá bom. Ó, essa daqui eu vou pular direto para a resposta e a gente vai conversando, tá bom? Qual que não é. Tem umas que não adianta, porque não é interpretativa, né? Como é só a palavra, mas vamos lá. Ó, quem demorou, demorou, viu? É a D. Vamos lá, Efigênia, você colocou método de ensino, mas sabe por que que não é, não cabe o método de ensino? Porque no currículo, lembra que eu falei, são todas as aprendizagens e os conhecimentos que os alunos necessitam para se desenvolver. Por isso que é o conhecimento escolar. Porque o conhecimento vai falar que como construção social é mutável, instável e provisório. Ou seja, está todo momento mudando, não é algo estável, depende muito dos sujeitos que estão ali inseridos. Então, nunca vai ser, a escola nunca vai ser um lugar que é tranquilo, pode perceber. Não é, vai ter sempre ocorrendo um problema, porque são diversas pessoas que estão ali inseridas, né, com diversos problemas. Então, nada vai ser estável, vai sempre ser instável mesmo. E provisório, esse conhecimento escolar vai ser provisório por quê? Porque é o conhecimento que ele necessita naquele momento. Isso não significa que o ano que vem eu vou ensinar a mesma coisa. Porque eu estou com estágio 1 de novo, mas é totalmente diferente a turma.
Isso porque minha turma era agitada. Agora, desse ano, eles voltaram das férias. Não sei o que aconteceu, não sei o que as mães deram, que deixaram eles mais agitados ainda. Quem era quietinho, então mais quietinho, entendeu? Quem, quem não era, tá pior. Mas não foram as mães, não, tá, gente? É que as crianças vão se desenvolvendo e ali a gente vai aprendendo a lidar. Então, no grupo, eles estão aprendendo a lidar. Como é uma pessoa só, realmente não é fácil, mas o calor estimula eles ficarem mais agitados aí. Mas é o conhecimento escolar. Entendeu, Efigênia? Entendi. Entendeu, né? Então, tá bom. Então, é errando que se aprende, não é verdade? É lógico que é. Não é? Sim, se acertou na outra, errou nessa. Então tá empatado, fica tranquilo. Vamos lá. O próximo. Letramento e alfabetização. As muitas facetas. Magda Soares. Se eu não me engano, eu coloquei também o artigo dela lá. São artigos de diversas páginas, muito interessante. E ali ela vai abordar a diversidade de abordagens do ensino da leitura e da escrita. E ela destaca que o letramento é muito mais do que decodificar palavras, que é algo que a maioria das pessoas tem dificuldade, né? Tem muitas pessoas que elas são alfabetizadas, mas elas não são letradas. Então, elas não sabem os significados de algumas coisas, elas sabem ler, mas não sabem interpretar. Tem essa diferença que ela vai falando, ó, incluindo habilidades para compreender e produzir textos em diferentes contextos, que foi o que eu acabei de falar. Diferentes concepções de letramento e alfabetização são exploradas, considerando a prática pedagógica e a individualidade dos alunos. Ou seja, os alunos não aprendem da mesma forma. E aí vai do olhar do professor ver por que que esse aluno não está sendo alfabetizado. Eu conheço uma pessoa, que eu não vou falar, porque essa aula vai para a internet, que ela só foi alfabetizada aos 10 anos de idade. Escola particular, caríssima. Não foi. E ali ele não conseguia, a professora em si não conseguia ver qual que era a dificuldade que essa pessoa tinha. E aí ele só conseguiu ser alfabetizado na pandemia, pensa, com diversas aulas. Essa professora teve um olhar, nossa, eu acompanhei de perto, vi que maravilhosa. Mas assim, gente, é muito complicado isso, né? Você estar numa sala de aula e não conseguir perceber que esse aluno ainda não se alfabetizou, que tipo de sondagem que essa professora fez. E ali, se eu estou vendo que esse meu aluno está tendo uma dificuldade, qual a estratégia que eu vou aplicar ali para que ele possa aprender? Né? Essa minha amiga, que eu falo muito dela em todas as aulas, ela coloca tantos jogos, que é a forma que a prefeitura pede para as crianças aprenderem, sabe? Tantas leituras de imagem, é só através de leitura de imagem que ela vai começar a interpretar um texto. Olha só, primeiro com a leitura de imagens, depois que eu leio imagem, eu consigo criar. E aí, eu criando, eu vou conseguir linkar a letra, a palavra, a imagem. Não é só uma coisa ou outra, sabe? E aqui a Magda Soares vai falar sobre isso, né? A relação entre letramento, cultura e poder também é discutida, enfatizando a reflexão crítica, olha lá, reflexão crítica sobre as práticas letradas e suas influências na formação de identidades sociais. E ali eu falo de novo sobre a interdisciplinaridade, que não é só ensinar, não é só alfabetização, mas quando eu estou fazendo a leitura de um mapa, a leitura de qualquer outra parte,
que não seja português e sim outras matérias, eu também estou letrando essa criança. Eu também estou colocando várias culturas para essa criança. E também entra em letramento. Entende como é amplo? Olha lá. Em suma, o livro promove uma reflexão ampla sobre letramento e as necessidades de abordagens diversas, que foi o que eu acabei de falar que a minha amiga faz, assim como uma análise crítica das práticas letradas na sociedade. E aí eu vou mais a fundo. Por que que na educação infantil é tão importante a leitura, não só da história, mas a leitura de imagens? Quando eu dou um livro para uma criança e peço para ela me falar que imagem que tem aqui, eu estou letrando essa criança também. Entende por que que a leitura de imagem é tão importante? Que são habilidades que nós vamos trabalhando com as crianças desde a educação infantil, para que quando ela vá para o ensino fundamental e ela for iniciar esse processo de alfabetização, ela já está meio que preparada. E aí hoje nós tivemos uma formação sobre os netbooks. E aí tem tantos jogos interessantes que a gente vai começar a colocar para as crianças. E ela falou de novo, introduzindo o letramento digital para as crianças desde agora. Quando elas chegarem no primeiro ano, elas já vão estar preparadas para fazer a prova no computador. Mas assim, olha a importância de tudo ser desde o início. Olha como a educação infantil é importante. E aí ela ainda falou sobre até os bebês também começarem a mexer no netbook desde muito cedo. É claro que sempre com supervisão. Mas olha como são práticas pedagógicas que, iniciado desde cedo, eu vou ter um aluno muito mais formado. O propósito da rede é muito bom, eu gosto. Tem os seus defeitos, mas em si ela é muito boa, promove bastante ao desenvolvimento do aluno, sabe? Tá tudo muito linkado para isso. Olha lá as palavras-chave: letramento, alfabetização, abordagens, leitura, escrita, diversidade, habilidades, olha lá, contexto social, concepções, prática pedagógica, gêneros textuais. Eu colocaria até interpretação de texto aqui, que também caberia. Comunicação, cultura, identidades sociais e reflexão crítica. Ou seja, não é só eu ensinar a ler, lembra? E a escrever. Eu também tenho que, aos poucos, fazer com que essa criança tenha a habilidade de interpretar um texto. E ela interpreta como um texto. Eu li a história na educação infantil. O que eu faço? Eu leio a história. E aí eu vou perguntando, mas o que fala a história? Hoje a gente leu sobre o boitatá. Ah, tá, mas como que o boitatá virou fogo? E aí, cada folclore tem uma magia. E aí, muitas crianças não lembravam, outras lembravam. Entende? Olha as perguntas que eu já vou estimulando a criança a pensar, para que quando ela for ler, ela já está sendo estimulada desde muito cedo. A importância que tem. Muita gente acha que não, mas eu gosto da educação infantil porque eu sei da importância lá na frente. E o QSN, ó, esse é lá o fundamental. Ressaltamos que a rede municipal de ensino propõe a alfabetização na perspectiva do letramento, com o objetivo de assegurar a aprendizagem dos educandos, respeitando os tempos de vida, suas potencialidades e considerando suas singularidades na construção dos saberes e das identidades. Ampliação da autonomia e das culturas. Ademais, é preciso estimular o levantamento de hipóteses,
a curiosidade, a elaboração de perguntas, a exploração, a vivência e o contato com diferentes recursos no processo de ensino-aprendizagem. Olha lá, diferentes recursos no processo de ensino-aprendizagem. Diferentes formas, diferentes recursos, você fazer com que a criança pense, reflita. É bem o que a Magda Soares falou até agora, não é? Olha lá, questão do ano passado. Para Soares, a desinvenção da alfabetização, e aqui para vocês a interpretação de texto. Eu não preciso ter lido isso, não preciso. Se eu sei a ideia do autor, é interpretação de texto. Olha lá, denomina a superação do paradigma do ensino tradicional das primeiras letras com cartilhas, frente à adoção do método construtivista. B, é bem difícil a questão, mas se vocês interpretarem, vai conseguir responder. Substituição das formas tradicionais e artesanais do ler e escrever manualmente pelas possibilidades advindas das inovações tecnológicas. C, perda do prestígio do letramento e suas práticas ante o histórico acumulado de piora nos indicadores de qualidade no ensino da língua. D, progressiva perda da especificidade do processo de alfabetização da escola brasileira. Ou E, autonomização das relações entre o sistema fonológico e o sistema gráfico em relação aos demais aprendizagens na área da leitura e escrita. Essa tá difícil. A, Ai, eu vou na E. Relação demais aprendizagem na área da leitura e da escrita. Eu também vou na E. Bora lá. Ver se a gente acerta ou erra, né? Eu vou na A. Ai, meu Deus. Esperação.
Gente, essa é bem difícil, que essa desinvenção da alfabetização teria que entender o porquê que a autora escreveu isso. Então, é bem uma interpretação do que está lá no artigo dela. Eu fui pegar lá no artigo, quer ver? Na verdade, não peguei nem no artigo, peguei na internet. Sou sincera, né, Brasil? Mas no artigo em si fala sobre isso. Eu vou pegar para vocês lerem. Aí eu consigo explicar melhor. Deixa eu abrir aqui, aí eu coloco para vocês lerem melhor. Hoje eu nem peguei água, agora que eu lembrei. Esqueci, acho que é porque tá frio e não dá tanta sede. Né? Isso. Meu computador foi mais rápido. Vamos lá. Vou pôr aqui para vocês, vou compartilhar com vocês, tá? Vai ficar mais fácil de explicar essa questão. A gente vendo. Todo mundo tá vendo? Sim. Deixa eu subir aqui, ó. Lá na página 8 do artigo, ó, tá escrito um subcapítulo inteiro, ó. Na verdade, não seria nem um subcapítulo, assim, um título dentro do capítulo que ela dentro do artigo, desculpa, que ela vai falar, ó. A desinvenção da alfabetização pretende nomear a progressiva perda da especificidade do processo de alfabetização, que parece vir ocorrendo nas escolas brasileiras ao longo das últimas décadas. Certamente essa perda de especificidade da alfabetização é um fator explicativo. Aí ele vai falar do atual fracasso na aprendizagem e, portanto, também no ensino da língua escrita nas escolas brasileiras. Fracasso hoje tão rejeitado e amplamente denunciado. Deixa eu ver onde ela fala melhor. Ó, aí vai falar que, infelizmente, o alto índice de crianças que ainda não se apropriaram da língua é enorme, mesmo chegando no ensino médio, né? Mas ela vai falar do fracasso escolar em si. Ó, várias causas podem ser apontadas para essa perda de especificidade no processo de alfabetização. Limitando-me às causas de natureza pedagógica, cito, entre outras, a reorganização do tempo escolar com a implantação do sistema de ciclos, que ao lado dos aspectos positivos que, sem dúvida, tem trazido uma diluição ou uma preterição de metas e objetivos a serem atingidos gradativamente ao longo do processo de escolarização, o princípio da progressão continuada, que mal conseguido e mal aplicado pode resultar em descompromisso com o desenvolvimento gradual, que seria quando as crianças elas não repetem mais de ano. Isso que ela fala muito mal do sistema de ciclos. Ó, aí aqui ela
ela vai falar, ó, a perda da especificidade da alfabetização, porque me parece que a causa maior dessa perda de especificidade deve ser buscada em fenômeno mais complexo, a mudança conceitual a respeito da aprendizagem da língua escrita que se difundiu no Brasil a partir dos meados dos anos de 1980. E aí, pode falar, Deus. Então é a D. Será? Vamos ver. É a D. Será? Quem mais acha que é a D? É a D. Eu tinha ido na E, agora eu vou na D. Ai, meu Deus. Lendo o artigo ficou mais fácil ver, não ficou? Uhum. É isso É mesmo. a D. Gente, em alguns casos é preciso, por isso que eu sempre mando os artigos para vocês derem uma lida. Falar para vocês que é fácil, não é, mas assim, se você vai lendo sempre, vai habituando o seu olhar, sabe? Eu acho extremamente cansativo ler artigo, não acho algo fácil. Por isso, quando eu faço algum TCC, era sempre muito difícil, porque eu tinha que ler vários artigos, e às vezes o vocabulário é muito complexo, a forma como o autor, como ela coloca, era o tchan da questão. A forma como ela coloca é bem difícil, eu jamais ia conseguir lembrar disso. Daqui eu não acertei essa questão, mas eu quis ler o artigo para explicar, poder explicar melhor para vocês, sabe? Eu coloquei um artigo aí no WhatsApp, depois quem quiser olhar. Qual artigo você pôs, já? Alfabetização, letramento e aprendizagem significativa na educação. Ah, é ótimo. Ela fala sobre Soares um pedaço, depois ela fala de outras, faz um resumo, depois fala de outros autores. Tá certo, é isso aí. Isso mesmo. É isso, gente. Cadê? Eu acho que agora acabou. Essa era a última questão, mas quem puder fazer mais questões sobre ela, acho interessante que ela cai bastante na prova, viu? Passa, porque vai ser bom. E aí, a semana que vem, a gente se vê de novo. Eu vou tentar postar essa aula amanhã. Tentar. E aí, a semana que vem, a gente se vê na terça e na quinta. Bom? Tá bom.